Horas e 7 minutos. Repita. 8 e 7. Começando o jornal de hoje, desta quinta-feira, falando lá da Assembleia Legislativa, porque os deputados estaduais encerram hoje o semestre legislativo. Mas, antes do recesso, devem votar aí a LDO e a lei das PPPs, que promete mudar investimentos aqui no Rio Grande do Norte. Durante o debate sobre a lei das parcerias público-privadas, as PPPs, lá na Assembleia, o deputado estadual Neilton Diógenes, ele apresentou uma emenda que destaca a importância do projeto incluir a participação direta da classe produtiva, que agora vai passar a integrar o Conselho Gestor do Programa das PPPs. O deputado é o nosso convidado do Jornal da Manhã. Muito bem, seja muito bem-vindo, deputado Neilton Diógenes. Bom dia. Bom dia, Liciane. Bom dia, Virgínia. Bom dia, Júnior. É uma satisfação estar aqui nessa bancada pela primeira vez, né? Trazer um pouquinho desse trabalho que é ser parlamentar no estado do Rio Grande do Norte e, ao mesmo tempo, criar a expectativa real de, através das políticas públicas, a gente promover o desenvolvimento, que é o que de verdade importa para trazer a qualidade de vida da população. Uma satisfação estar aqui. Alegria nossa em recebê-lo, deputado, seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã. E um dos motivos que o traz aqui é justamente essa emenda que foi apresentada, uma matéria importantíssima que vai ser votada no dia de hoje, que é o último dia antes do recesso parlamentar do meio do ano. Essa matéria trata de parcerias público-privadas, uma iniciativa que promete mudar, como a gente disse, o desenvolvimento, todo o perfil de investimentos do Rio Grande do Norte. E o senhor apresentou uma emenda de inclusão do setor produtivo. O que é essa emenda e por que ela é necessária? Olha, esse projeto chegou a Arlen o ano passado, né? Esse projeto de lei está relacionado, Virgínia, com a nossa necessidade urgente de diminuir despesas do Estado. Sabemos que nós temos hoje incapacidade de investimento pelo próprio governo. E esse relatório que ontem foi trabalhado, né, dentro da casa da LDO, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias, deixa claro que precisamos diminuir as despesas do Estado. E dentro disso, sabendo que a PPP é uma pauta expressa, complexa, mas muito importante para a diminuição das despesas e a eficiência do serviço. Olha que negócio interessante. Você consegue diminuir a despesa e consegue melhorar a qualidade do serviço prestado à população. Então, de verdade, o objeto é reduzir o custeio público em diversos equipamentos sociais, trazendo como áreas de atuação da PPP a educação, a saúde, a assistência, o turismo, a infraestrutura, porque nós temos grandes exemplos aí. Por exemplo, recentemente, posso citar, eu estive no terminal rodoviário de Mossoró, ao qual passou 5 dias, ao todo foram 7 dias parados, mas 5 dias sem funcionabilidade. Entre Central de Cidadão, Detran, CREA, os órgãos institucionais do governo que servem bem à população por causa de um curto elétrico. Por falta de manutenção de estrutura, por falta de reformulação de todo um contexto que ali vai se inserindo novos equipamentos, mas não vai fazendo... No PPP isso não acontecia. Claro, né? que não. O que acontece com a rodoviária, por exemplo, de Salvador? Tem lá projeto público-privado. Hoje é um grande complexo comercial, onde não só se trabalha o embarque e desembarque, mas sim, né, um alto padrão elevado da comercialização de lojas, de empresas. E isso é o que o Estado está precisando. Então, eu não tenho condições de cumprir o que seria meu papel da infraestrutura e promoção do desenvolvimento. Então, eu me apego aqui ao setor público, com o privado, a partir de diretrizes formuladas por essa lei, e aí eu trago benefício para a população. Deputado, perdão, desculpe interrompê-lo, e bom dia, viu? Bom todo dia. mundo aqui. Porque hoje eu estou me sentindo muito à vontade, todo mundo lá do Alto Oeste, com exceção de Virgínia, né? Eu fiquei aqui no meio do agreste. Deputado, mas a gente sabe que as parcerias público-privadas já existem, já há possibilidade de se fazer parcerias, mas essa lei vai tentar uma modificação. De que forma essa lei, que é do Executivo, que é uma lei do Governo do Estado, pode trazer efetivamente uma melhoria nessa área aqui para o Estado? O que modifica de principal nessa lei para incentivar e fomentar a formalização de PPPs? O nosso papel hoje na Assembleia, eu sou de uma família humilde, vindo do interior do Estado, e sei das limitações de muitas famílias.
e sei também das limitações do desenvolvimento lá no interior. Nós podemos ver aqui grandes empresas, indústrias na Grande Natal, mas isso não acontece com o nosso interior. Nós podemos ver o turista dentro da Grande Natal, mas nós não vemos o turista nas serras, nos vales, nas grutas, nas cavernas, nós não vemos. As PPPs, elas trazem um incentivo gigantesco para que esse empreendedor possa ver com outro olhar essas outras possibilidades. E eu diria mais o seguinte, no projeto que nós apresentamos de emenda a essa lei, veja bem, é formulado pelo Conselho, as diretrizes e os editais e as nossas expectativas, o que temos a oferecer. Então, esse Conselho formula isso. E aí, o que foi o meu papel lá, como empreendedor, vindo do interior, sabendo dos potenciais que tem o interior do Estado. Vamos colocar as instituições que realmente participam dessa atividade de promoção dentro das expectativas do setor privado, que aí seria a Fierne, a FEComércio, o Sindiscom, a Faerna, a Fetronor. Por quê? Essas instituições, elas são de verdade quem conhece a realidade dos potenciais que nós temos. O governo, ele conhece as necessidades e sabe das limitações. Mas essa interação passa a ser muito, muito importante e com grande responsabilidade para desenvolver o que a gente realmente precisa. Essa lei é um negócio interessante, veja bem. Por mais que o Estado hoje possa fazer isso, como fez com a Arena das Dunas, mas ele tem casos pontuais, trabalhado dentro de uma legislatura, aprovado todo e qualquer projeto pela Assembleia. Já com essa lei aprovada, não. Aí o Estado, através desse conselho, ele tem autonomia plena para buscar esses investimentos, para apresentar os nossos potenciais e fazer direto a parceria com a iniciativa privada. Demorando menos, tramitando menos e a eficiência chega todo no papel de dizer assim, vamos avançar. E houve a inclusão também, porque antes eram somente pessoas ligadas ao setor público e a modificação também buscando as pessoas do setor privado, né, para compor esse conselho. Justamente. Nós temos aí um exemplo que tem gente que é crítica, que é contrário às privatizações. Estivemos em 1997 a privatização da Cosern. Que foi um alvoroço na época. Que foi um alvoroço na época. Eu nem quero falar sobre... Eu nem quero falar sobre isso. Eu quero falar agora em 2011... Nós tivemos a concessão do Arena das Dunas por 11 anos, por 400 milhões. Eu queria só que a gente pensasse como cidadão, potiguar, dentro das condições do Estado, onde ontem no relatório das diretrizes orçamentárias se fixou que o ano passado nós tínhamos um déficit de 3,2 bilhões de reais e que essa expectativa foi superada para 4,2 bilhões. E que apesar da arrecadação desse ano, nós vamos aumentar esse déficit. Então, o que seria desse Arena das Dunas se não tivesse tido essa parceria? Qual era a estrutura que nós teríamos hoje, desde 2011, com os cuidados administrativos e estruturantes pelo Estado? Então é isso que a gente tem que pensar. E uma outra fala muito importante que eu escutei de você ontem, Júlio, e é importantíssimo, trazer em nossa mente tudo que a gente achar importante e oportuno para ser apresentado a quem tem de verdade coragem de investir, gerando emprego, trazendo desenvolvimento, criando expectativa de a gente ver os nossos potenciais. Trabalhado em outros estados isso acontece, mas no Rio Grande do Norte a gente não vê a perspectiva de praias com uma simples taxa, mas com eficiência de banheiro, de limpeza, de acesso, de trazer cartões postais, onde você se sinta bem estar ali, não se sinta ali abandonado, vamos dizer, não está seguro. Então, nós temos que criar, de verdade, esse anseio na população em dizer, não é cobrar, mas é pagar uma simples taxa que dá a dignidade de você estar ali, querer ter a vontade de ir. Deputado, nós temos uma lei vigente em 2005, como o Júlio falou. Em 2018, a governadora, foi uma das promessas de campanha dela, fazer parcerias público-privadas para gerar empregos. O ano passado, a reportagem da Tribuna do Norte fez uma reportagem falando que sem as PPPs, o Rio Grande do Norte teria perdido cerca de 500 milhões em investimentos e até 6 mil empregos. O que você acha que aconteceu, tendo em vista que a Sinduscom foi uma das entidades aí que reforçou a importância para as PPPs? O que aconteceu que a governadora não conseguiu implantar de 2018 para cá tantas PPPs aqui no Rio Grande do Norte? Olha, para ser bem sincero, eu tenho 5 meses
na Assembleia Legislativa. Não me culpe pelo passado. Para ser sincero, eu não venho de família política, eu sou o primeiro candidato da minha família. Primeiro candidato. Em 2020, eu me postulei a ser candidato a vice-prefeito de Apodi. A gente conseguiu esse êxito. Eu passei 2 anos vice-prefeito de Apodi, ao qual recebi o convite para ser candidato a deputado estadual em maio de 2021. 21? Porque a gente assumiu em 2022. Então, veja bem, eu em 5 meses fiz uma campanha pelo Estado para tentar contar um pouco da minha história e dizer que era importante eu chegar na Assembleia. E aí, ao pouco tempo, para responder sua pergunta, Liciane, é importante dizer o seguinte: ou nós, cidadãos e políticos potiguares, passamos a compreender a nossa realidade e trabalhar com perspectivas tecnológicas, inovadoras, com ousadia, que é isso que tem dado significativos avanços aos nossos estados vizinhos, ou nós continuaremos retrocedendo nessa política antiga, arcaica, de não acreditar que só nós estamos certos, com indicadores desfavoráveis, maior desemprego do que a taxa nacional, pior Fundeb do Nordeste, um dos piores do Brasil, um dos piores endividamentos dos estados. Então, peraí, só nós que estamos certos com os indicadores errados, ou é nós que temos que refazer a nossa postura, a nossa vez de induzir a iniciativa privada, a tecnologia, os potenciais que a gente temos para promover o todo? Então é isso que me deixa inquieto, foi isso que me fez estar na política, porque não acredito que essa política que nós vivemos dos últimos 20 anos não surtiu resultado. Se a gente não der um start em algo diferente, se a gente não conseguir evoluir para a tecnologia, para um ramo que o mundo todo está indo, para o setor da inovação, para o setor das parcerias, aí, Liciane, eu sinto muito, mas não vai ser 2018, vai ser 2028, nós vamos se encontrar no mesmo canto. Pois é, e para recuperar esse tempo perdido que Liciane fez referência, esses investimentos que deixaram de acontecer no Rio Grande do Norte, o senhor acredita que a parceria, a entrada, a inclusão das entidades do setor produtivo vai dar essa agilidade para a gente tentar, pelo menos, começar a competir com outros estados que oferecem atrativos em parcerias público-privadas? Eu não tenho dúvida, Virgínia, porque todos nós entendemos o poder de uma abertura de possibilidades de emprego. Por exemplo, posso citar como exemplo agora em Mossoró, vão se abrir 3 atacarejos. Nesses 3 atacarejos vão ser empregados 500 pessoas diretamente. Isso é um mercado oportuno, privado, e que ali tem que ter a iniciativa pública de melhoramento de acesso, de estacionamentos, de incentivos tributários, de algo paralelo a essa iniciativa privada não encontrar dificuldades econômicas para permanecer ali e ampliar os seus trabalhos. Isso é o que nos move, ou o agente público que somos, eu como deputado, a governadora, o presidente, os prefeitos, os vereadores, ou os agentes públicos se apegam à iniciativa privada, ou nós vamos continuar empregando pessoas em governo, em prefeitura, que não leva ninguém a nada. Há um comodismo sem qualidade de vida e sem perspectiva. As estradas entrariam nessas PPPs, na sua opinião, as nossas RNs, e olha que elas estão hoje praticamente acabadas. E né? Só para complementar também, uma pergunta aqui do nosso ouvinte Bento Egídio, ele falou, além das rodovias, também não seria uma boa alternativa se pensar em PPPs para as centrais do cidadão? Eu concordo com as centrais de cidadãos, com as estradas não. Eu sou a favor das estradas que a gente veja um recurso extra, empréstimo, e que dê eficiência a essa locomotiva que é o deslocar. Nós, ao se deslocarmos, nós impulsionamos uma economia tanto de saída como de chegada. Nós estamos falando de turismo, economia, nós estamos falando de segurança ao dirigir. Então, as estradas, eu acredito muito que seja um papel do governo
Nós temos aí uma média aí, de aproximadamente quase 4.000 quilômetros de estradas do RN. Então, deve-se fazer um levantamento que eu tive recentemente com a Natécia, a diretora do DER, que já tem muitos projetos executivos prontos, orçados, esperando orçamento. Já temos aí um sinal de que vai chegar 400 milhões nesse segundo semestre para a licitação de alguns trechos importantes do estado e que esse 400 é uma das primeiras etapas de 1 bilhão e 600 que vão ser gastos na infraestrutura das rodovias estaduais. Então isso me anima. E isso me diz o seguinte, cobrar, Virgínia, cobrar para você se deslocar num estado nosso, carente, sem oportunidade, eu não sou a favor. Eu sou a favor de um serviço ao qual se agregue valor. A parceria pública-privada, ela tem que dar dignidade a quem não tem, mas não pode justamente qualificar todos que tenham. Então, o que se faz entender? A rodoviária, quando você procura um terminal rodoviário, você tem ali vamos dizer, um poder aquisitivo para viajar. Ok, pode ser privado porque você acrescenta, como se acrescenta no aeroporto, a taxa de embarque e desembarque. Então você compra a passagem já sabendo que vai ter uma taxa de embarque e desembarque. Mas quem vai me permitir de visitar o meu irmão, minha tia, de fazer uma feira em outra cidade, se eu pagar um pedágio? Então isso para mim não é um bom sinal de que o governo, através de um estado pobre, deficiente em serviços, possa cobrar um deslocamento. Então eu prefiro não acreditar que estradas seja um bom sinal para a PPP. Deputado, o projeto passa hoje tranquilamente na Assembleia. Qual a sua expectativa de aprovação, principalmente dessa emenda que o senhor apresentou? Eu estou indo para lá para justamente conversar com meus pares, né? Há quem não seja favorável, de se dizer isso, né? Nós vivemos um país democrático e as coisas elas não fluem da forma que eu penso, né? De que Virgínia pensa, né? Então a gente temos opiniões diversas. Acredita-se que a inserção dessas instituições, há quem diga que vai prejudicar, porque vai ter mais argumentos. O senhor já conversou com o líder do governo? Aí a gente temos essa conversa para que a gente possa avançar, né? É oportuno dar a dignidade das iniciativas privadas em discutir editais, em discutir as concessões, em discutir o que seria melhor. Porque veja bem, Virgínia, para ter uma venda tem que ter um comprador. Então, se não tiver comprador, o que eu adianto vender? Eu não vou conseguir vender nada. Você, como comerciante, sabe dessa regra. Nós temos que fazer isso, né? Deputado, o senhor entrou com um pedido de justa causa na Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte para trocar de legenda. O que lhe motiva a deixar o PL e para qual será o seu destino? Olha, Virgínia, desde 2020, eu venho de uma ala João Maia, uma pessoa que eu quero um bem danado, lá de casa, eu sou da casa dele. Ontem almoçamos juntos, conversamos muito sobre política. E a minha ideologia, ela não passa por partido, a minha ideologia não passa por cor, a minha ideologia é de promover algo em favor do povo. Então eu estou na política não para me beneficiar dela, mas sim para fazer de algo da política algo melhor para a vida de alguém. E isso, eu me relaciono muito bem com o João Maia, porque ele é um político do desenvolvimento, é um político influente em Brasília, que promove as aberturas e possibilidades para os prefeitos terem essa liberdade de poder fazer algo mais. E dentro dessa nova conjuntura do PL, com essa saída de João Maia, eu não me vi, né, ali naquele grupo, eu me vi ao lado de João Maia. Então, mais do que justo, ao longo desses 2 anos. É aceito pela Justiça Eleitoral? Não, o pedido eu fiz para a saída quando eu soube que João Maia ia sair do PL, pela proximidade que eu tinha com ele, então eu pedi a ele para que antes dele saísse, como presidente, ele me desse a carta de saída. E foi isso que aconteceu. Antes de João sair, eu pedi a João a saída. Tem a carta? A carta já está no TRE. No próprio TRE lá, então eu já estou autorizado pelo presidente em vigência para a saída do PL. Então é um trâmite agora de consultar o partido, consultar o Ministério Público para o TRE fazer o pronunciamento. E o destino do grupo será mesmo o MDB? Ontem nós conversamos sobre isso e o que nós temos o que João Maia tem dito, que é importante para mim dizer também, é que estamos escutando muitas propostas, União Brasil, né? Do MDB, né? Eu fui convidado pelo presidente Ezequiel para fazer parte do PSDB, mas eu diria que nesse momento, o que é que nós temos que fazer? Esperar a justiça. João também tem essa carta, né, do presidente nacional, né, de Valdemar, tem também essa carta, protocolou também esse pedido,
para João é no TSE, né, que é Brasília, e nós estamos aguardando o trâmite. Nós não podemos dizer que vamos sair ou que estamos saindo. Nós podemos dizer que estamos pedindo para sair. Se a justiça permitir a nossa saída, e aí a gente vai ter conversado já com todos esses partidos, chama-se o grupo, chama-se aquelas pessoas que são oportunas de participar, apresenta-se as vantagens e desvantagens de cada partido, e aí a gente decide. O senador Rogério Marinho, ele já sendo favorável a essa desfiliação? Rogério é uma pessoa que eu tenho muita admiração e apreço, recebi Rogério na minha casa, ele contou os planos políticos dele, eu participei até dando minhas opiniões, né? Uma pessoa que tem muito a contribuir nesses 8 anos que vai ser senador, pode também ser governador no meio disso tudo, e que tem boas ideias. Ele tem um projeto bom, mas que nesse momento eu não estou atrelado ao ideal, às ideias, a forma de fazer política de Rogério. Eu estou e sempre fui atrelado a João Maia. Então, é uma coisa que, vamos dizer assim, ele sabia que dentro da minha visita que ele fez, que se João Maia saísse, eu iria também pedir para sair. Então, é uma coisa que todos nós estamos sabendo. Muito bem, deputado. Muito obrigada pela presença, deputado Neilton Diógenes. Sucesso aí no mandato, né? 5 Nosso meses. Apodi. 5 meses. Apodi e Itaú, é tudo junto, tudo como urbano. Hoje a bancada é 100% oeste. Muito obrigada, deputado. Sucesso na votação do Logo Mais. Eu que agradeço o espaço, mandar um abraço carinhoso aí a todos os ouvintes, que eu sei que não são poucos, viu? Eu sou um ouvinte aqui desse programa e parabenizo a todos vocês por amanhã tão informativa e tão produtiva. Obrigado, Parabéns. deputado. Muito obrigada. Seguimos com o nosso noticiário, mas